Erguida aqui acerca do Senhor. Fala a tua palavra e a vontade para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Vamos abrir em Lucas 1, 21, 1. Lucas 21, 1. Vamos ver como é que Deus vê. Como é que Deus nos vê. Muitos perguntam muitas das vezes a nível financeiro, mas como é que é? Como é que funciona? Como é que. Eu hoje ouvi um testemunho incrível, mas eu vos quero ler isto primeiro e depois falar sobre o testemunho incrível. Lucas 21, 1. E olhando ele para os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Desculpa aí, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Disse, em verdade vos digo, que lançou mais é. Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes subjava, mas esta da sua pobreza deitou todo o seu sustento que tinha. Deus olha para o coração das pessoas, muito mais para o volume da sua oferta. Uma missionária contou que teve a pregar para crianças e depois chegou à altura, teve a pregar durante uma semana, na outra semana a seguir foi pregar outra vez e tirou a oferta. E quando tirou a oferta, uma criança deu-lhe 30 centavos. E a criança contou-lhe a ela, a minha mãe deixa-me todos os dias para os meus irmãos 10 centavos a cada um para podermos comprar um ovo. Tem que ser assim, porque senão podemos comer os ovos uns dos outros e assim. Todos os dias deixa 10 centavos a cada um. E eu já conheço Jesus, mas há muita gente que não conhece Jesus. Durante 3 dias eu não comi o ovo, comia só a farinha. E eu trago aqui os 30 centavos. Esta missionária nem sabia o que havia de dizer à criança. Encheu-se em lágrimas. Mas Deus tocou no coração dela para ela falar para a criança. E ela disse, Deus viu o que tu fizeste e não se esqueceu. E será lembrado de gerações das gerações, pois nunca mais vais ter falta de comida. E por ti, por causa de ti, a tua família não terá falta de comida. Os teus filhos não terão falta, os teus netos não terão falta. Pela tua boca serão decididas muitas coisas segundo a vontade do teu coração. Ela disse isto e passou-se anos. Nunca mais viu aquela criança. E aquela criança contactou-a porque ela contava este testemunho desta criança do que tinha feito e ele virou-se para ela e disse, eu sou essa criança. Para você poder terminar a história, porque muito mais veio depois. Depois desse dia, em poucos dias, o meu pai, que tinha afastado de mim, de nós e da nossa mãe, veio-nos buscar e fomos viver para a casa da nossa avó. Ali nunca mais houve falta de comida. Sempre tivemos em abundância. Eu e os meus irmãos nos formarmos, e eu sou engenheiro, me formei em engenharia, e agora, pela minha decisão, é decidido projetos do governo, é decidido projetos de autarquias, é decidido projetos de pessoas. Deus honrou a sua palavra. E agora os meus filhos vivem a abundância que Deus me deu. Tudo
por 30 centavos que aquela criança deu. Tudo porque Deus vê o coração, assim como vê o coração desta mulher. Ela deu tudo o que tinha. Ela viu o coração dela. Certeza absoluta que Deus vai responder na vida dela, segundo o seu coração. Em nome de Jesus. Então vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará. E Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta. E sabemos que temos em abundância, porque tu és o nosso Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Glória a Deus. Vamos abrir em Atos 8:3. O título da mensagem é Resistir à mudança. Resistir à mudança. E realmente nós muitas vezes somos homens e mulheres que resistimos à mudança nas nossas vidas. Não é fácil fazer mudanças quando nós estamos habituados a uma determinada forma, a viver de uma determinada forma. E fazer essa alteração tem mesmo de ser Deus a fazer e Deus a mostrar-nos para fazer. Muitos agarram e dizem, mas como é que se vai fazer a mudar de vida não tendo um suporte financeiro com que se possa fazer? Eu lembro-me quando eu decidi que Deus tinha-me mostrado para fazer algo e eu fiz, obedeci. Em 2019, em dezembro de 2019, um outro ano a seguir eu disse que tinha saído de guarda noturno e a primeira coisa que me disseram, agora você está a viver dos rendimentos. Eu sorri e não respondi. Estou a ver dos rendimentos que Deus me dá. Mas eu nunca respondi àquela pergunta. Só sorri. Estamos nós dispostos a fazer a vontade de Deus e não a nossa? Estamos nós dispostos à mudança? Por toda a Bíblia você vai ver pessoas que resistiram à mudança. E Deus teve que resolver o problema. Jonas, Deus queria fazer mudança na vida de pessoas e Jonas quis resistir a essa mudança porque essas pessoas tinham feito mal ao povo dele. Fugiu de parte de Deus. Deus teve que lhe chamar à razão para que ele confirmasse o voto que fez e fizesse a vontade divina. Veja o que está aqui escrito, Atos 2:3. E Saulo assolava as igrejas, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrando-as na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, cumprindo a vontade do Deus Altíssimo. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Muitas das vezes Deus tem que mexer em alguma coisa para que se possa fazer a vontade dele. A vontade que ele próprio preferiu, que ele próprio disse. Mas que nós, por resistência, queremos ficar em Jerusalém. Realmente Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, mas depois ide e pregai o evangelho a toda a criatura. É impressionante
Vamos abrir em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. E nós vamos ver exatamente isso. O que é que Deus disse, o que é que Jesus disse para os discípulos? Ido por todo o mundo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. Esta é a vontade do Deus Altíssimo. Nós vamos por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos têm seguido a palavra de Deus e fazem o que é correto. Mas entenda uma coisa. A nós nos foi dado o Espírito de Deus. Embora a palavra de Deus seja esta, veja o que está aqui escrito em Atos. Atos 16, 5. Atos 16, 5. Atos 16, 5. Agora os apóstolos estavam a pregar de todos os lados e começaram a andar de povoação em povoação pregando o Evangelho. Glória a Deus. E veja o que está aqui escrito. Atos 16, 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e crescia e em cada dia cresciam em número. E passando pela Frígida e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Micínia, tentaram ir a Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Desculpa. Mas Jesus nos disse para ir pregar o Evangelho a toda a criatura por todo lado. Então, mas agora o próprio Espírito Santo estava a impedir de pregar num determinado sítio. É aqui que nós temos que ter discernimento e perceber a mudança que se tem que fazer. Será que temos que seguir a palavra de Deus? Claro, sem dúvida. Claro que temos de seguir o Espírito Santo. Claro, sem dúvida. Então, como ficamos? Entenda uma coisa. Será que era tempo de pregar a palavra de Deus na Ásia? Já não era o tempo. Se calhar era o tempo ideal. A palavra de Deus diz para pregar o Evangelho a toda a criatura e eu já fui impedido de falar a algumas pessoas. Porquê? Só Deus sabe. Mas se calhar não era o tempo oportuno para elas ouvirem. Embora parecia que elas queriam ouvir, mas supostamente queriam ouvir o que queriam ouvir. Não queriam ouvir a vontade de Deus. Por isso Deus me impediu de falar. Então, e como é que sabemos? Aí é que está. Se você quer realmente seguir a Jesus, você tem que tomar a cruz e ir após Jesus. E o que é que quer dizer com isso? Quer dizer que você tem que pagar um preço. E esse preço paga-se em oração. Paga-se em buscando a Deus, buscando a Jesus, buscando o Espírito Santo, buscando o discernimento, sabendo a vontade dele. Eu já quis, eu creio no poder de Deus e nas capacidades que Deus tem de fazer milagres e de fazer realizar impossíveis. Mas, apesar disso, há um tempo para tudo possa acontecer. Eu uma vez orei com um irmão para nós irmos resolver um determinado problema, mas não fomos logo na semana a seguir. Esperámos um tempo, até Deus nos mostrar que era a altura de irmos. Nós fomos nessa altura e fomos bem-sucedidos. Glória a Deus e só a Deus. Nós não sabemos tudo. Atualmente temos nas nossas mãos telemóveis com capacidades
muito acima do normal, em que nós podemos lá meter uma determinada morada e o GPS nos mostra e nos leva até esse lugar. Nós precisamos do GPS de Deus nas nossas vidas para nos orientar quando devemos fazer as coisas, qual a altura correta e quando devemos fazer a vontade de Deus. Só assim vamos realmente estar a fazer a vontade de Deus. Alguns dizem, não, mas não pode ser assim, sempre foi feito assim, tem de ser feito assim, tem de ser feito. E a esses estão a resistir à mudança que Deus está a tentar fazer nas nossas vidas. Deixem-nos mostrar uma coisa que aconteceu na época depois de Jesus ressuscitar. Vamos abrir em Atos 5, 34. Atos 5, 34. O que é que tinha acontecido? Atos 5. Não, desculpem. Atos. É isso, Atos 5, 34. Os apóstolos pregavam o Evangelho, pregavam em todo lugar, com grande ousadia, palavra. O Espírito Santo estava neles. Pregavam nas sinagogas, pregavam em todo lugar. Eles agarraram neles por inveja e prenderam-nos. E eles continuavam a falar mesmo presos e queriam matá-los. E se levantou um homem no meio deles. Atos 5:34. Perdão. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, varões israelita, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. E depois começou a descrever homens que se levantaram e que levaram grande quantidade de povo, mas o projeto não era de Deus e quando esses homens pararam, todo o povo se espalhou. Vários homens aconteceu isso, mas agora vejam o que é que este homem diz em relação aos apóstolos. Versículo 38. E agora vos digo, dai mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, desfalecerá. Mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça ser também achados combatendo contra Deus. Na altura, estes homens pensavam o que estavam a fazer correto. Eram sacerdotes do Altíssimo e pensavam que seguindo a lei e fazendo, claro que alguns deles queriam a glória para eles e ficavam invejosos porque os outros estavam a ter mais atenção do que os próprios. No entanto, os apóstolos davam sempre chamando a atenção para eles, mas dando a glória para Deus. Coisas que alguns fariseus não estavam a fazer na altura. Os sacerdotes não faziam na altura, pois puxavam a glória para eles. E temos que entender uma coisa. Este homem deu um conselho, mas se é de Deus, não podeis desfazê-la. Não aconteça ser também achado combatendo. A minha pergunta hoje é, você está a combater contra Deus na sua vida? Ou está a fazer a vontade do Altíssimo? Porque a todos é dado um tempo em que Deus permite você toma as suas próprias decisões e vá para os seus próprios caminhos, achando que é melhor por este caminho, onde você se sente melhor. Mas você está a resistir à mudança que Deus quer fazer na sua vida. Pois chegará uma altura que Deus lhe vai dizer: agora é o tempo de fazeres a minha vontade e não a tua.
esta semana, eu ouvi o testemunho de um homem, pregador, que pregava em várias igrejas, mas que tinha uma empresa de calçado e uma empresa de fatos, de vestuário. E alguém chegou ao pé dele e disse: eu te dei esta empresa como bênção para a tua vida, mas se ela está a ser impedimento, também te atiro. Qual era o impedimento? Ele não estava a orar mais como orava, porque não tinha tempo. E então aquilo que era uma bênção para a vida dele estava-se a tornar um impedimento para estar com Deus. Sua vida financeira, o seu trabalho é um impedimento para estar com Deus. Sua família é um impedimento para estar com Deus. Cuidado. Porque vai chegar a uma altura que Deus vai requerer de si as bênçãos que Ele já fez na sua vida. Não que Ele mande em cara e mande em rosto tudo o que faz, não, pelo contrário. Mas por causa da sua e da minha salvação, Ele faz isso. Lembro-me que a primeira vez que eu pedi por uma criança, Deus me mostrava que não era possível. Essa criança tinha que partir deste mundo. E eu pedi por essa criança, eu e minha esposa pedimos por ela. E quando Deus concordou com a nossa oração, concordou com os nossos pedidos, a primeira coisa que Deus disse foi: consagra essa criança para mim. E eu assim o fiz. Entenda uma coisa: quando nós entregamos alguma coisa nas mãos de Deus, fica nas suas mãos. E ao ficar nas suas mãos, está protegido por Ele. Entenda que a partir desse dia, essa pessoa pertence a Deus. E você não se pode esquecer nunca disso. Porque se a proteção sair de Deus da vida dessa pessoa, a pessoa não tem mais vida. E se Deus agarra e agarra em homens e mulheres para que trabalhem para Ele, para que façam o seu projeto, não é por causa de obrigação, é por causa de proteção. O que é que eu quero dizer com isto? É que se eles não trabalharem no Evangelho, a proteção de Deus vai se afastar deles. E o diabo vai vir para matar, roubar e destruir. E é que Deus não queira proteger, mas só pode fazê-lo. As pessoas se virarem para Deus, começarem a fazer o projeto de Deus nas suas vidas. Quantas pessoas têm resistido à mudança? Não, eu agora faço assim. Não, eu agora não vou à igreja. Eu agora não faço isto. Eu agora não faço aquilo. Eu é que sei. Eu é que sou. Eu é que faço. Até que dia? Até que dia? Esta semana falava com alguém e dizia: eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não posso fugir da vontade de Deus. Se eu fico sem Ele, eu fico sem tudo. Eu perco tudo. Não é perder as coisas materiais, é perder a presença de Deus, o amor de Deus, confiança de poder andar, confiança de saber que a proteção está lá.
Mas e aconteceram isto e aquilo? E se Deus não estivesse no caminho, o que é que teria acontecido? Em 1991, um ano, para mim, de mudança. Nessa altura eu tinha 25 anos de idade. 25 anos de idade. Eu aceitei Jesus em agosto de 1991. Não posso dizer em que dia preciso, mas sei que foi em agosto. Porque eu sabia que em setembro ia acontecer algo de mal na minha vida. Por isso eu sei que Deus me salvou. Porque todos os pensamentos de suicídio que me vinham à mente, tudo aquilo que eu queria acabar com a minha vida. Eu acho que em setembro seria a maior força de todas, viria nessa altura. E Deus não o permitiu. Em agosto de 1991 eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E a minha vida mudou por completo. Onde havia tristeza, desânimo, veio a alegria. Ouça, nós pensamos sempre, não, pronto, você entrou para uma igreja, as pessoas começaram a falar consigo. Não, não foi nada. Não falava com ninguém. Absolutamente ninguém. Eu só ouvia, orava em casa e não falava com ninguém. Só meses mais tarde é que eu comecei a falar com mais pessoas. Mas até lá nada. Era eu e Deus. Mais ninguém. Graças a Deus que assim foi. Tive as maiores experiências com Deus foi nessa altura. E eu lhe posso dizer uma coisa. Graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele entrou na minha vida, fez a diferença por completo. Começou-me a guiar e a mostrar o que era errado, o que era certo. E glória a Deus por isso. Porque nós, como humanos, a nossa humanidade é um problema para nós. Posso dizer humanidade? Às vezes nós não queremos magoar os outros, dizendo que não em relação a algum assunto, mas ao dizermos que sim a essas pessoas, estamos a magoar a Deus. E o que é mais importante, Deus ou os humanos? E eu estou a falar de decisões muito simples. Como, por exemplo, lembro-me na altura de comprar uma rifa. Eu não quis fazer a desfeita a uma pessoa. No entanto, magoei a Deus com tudo o que eu fiz. Ainda há pouco tempo, Deus me disse: tua humanidade, tens que metê-la de lado. Eu vi uma pessoa que estava a passar por necessidades. Eu estava na igreja e vi uma pessoa passar necessidades. Agarrei em todo o dinheiro que tinha na altura na carteira e dei. Deus o permitiu, nada falou nesse dia, nada falou durante anos. Até que este ano virou-se para mim e disse-me aquilo que fizeste, não fizeste na minha vontade, foi completamente na tua vontade, tua humanidade, naquilo que tu achavas que era bom, ajudar, no entanto, completamente fora da minha vontade. No entanto, nesse mesmo ano, houve uma coisa que tu viste acontecer e quiseste ajudar, mas oraste, pediste uma autorização se podias ajudar e eu disse-te não, ora por essa pessoa. E no ano a seguir, essa pessoa foi muito abençoada. Às vezes a ajuda material não é o que as pessoas precisam. Precisa que você ore pelas pessoas. Precisa que haja mudança na vida das pessoas e às vezes certas coisas acontecendo na vida das pessoas fazem mudar completo o trajeto, o rumo das suas vidas.
É preciso ter cuidado com a humanidade, é preciso ter cuidado com o ser bonzinho. Às vezes nós estamos a fazer isso e estamos completamente fora da vontade divina. Completamente fora. Eu já orei por pessoas e eu sempre lhes digo a mesma coisa. Eu não sou Deus. Eu creio em Deus, creio no seu poder, creio no que Ele é capaz de fazer e vai fazer no nome de Jesus. Mas não sou Deus. Não sou Deus. Ele é que é. É a vontade dele e não a minha. É feita. Jesus. Cada vez que resistimos às mudanças, perdemos na nossa vida. Cada vez que resistimos a querer fazer algo diferente, perdemos. Claro que você não pode agarrar, não, eu vou decidir fazer isto. Não, não. Eu estou a dizer direção divina. Eu estou a dizer você a orar sobre o assunto várias vezes e a receber sempre a mesma resposta. Isso sim é direção divina. Isso sim é a direção que você precisa para a sua vida. Quando na altura e quando buscava uma esposa, procurava uma esposa para a minha vida, para trazer para mim, eu pensava em conhecer a estas pessoas, aquelas pessoas, conhecer mais pessoas, para ver se aparecia a pessoa que Deus me queria trazer para a minha vida. Nós sempre queremos dar uma ajudinha a Deus. Deus não precisa de ajuda. Sabe o que é que ele fez? Fez trazer uma pessoa de outra igreja para vir para a minha igreja, para começar a frequentar a igreja onde eu estava, para que Deus se revelasse e mostrasse que essa era a pessoa para a minha vida. Uma pessoa que eu nunca olhei para ela, nunca olhei para ela como uma mulher, nunca. E no entanto foi a pessoa que Deus me mostrou que seria a minha mulher. Deus sabe fazer o que sabe fazer. Deus sabe como fazer. Por favor, não dê uma ajudinha a Deus. Por favor, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Deus sabe os desejos do seu coração. Deus conhece o seu coração. Sabe como você é por dentro. Seu tempo vai lhe trazer a pessoa certa para a sua vida. Seu tempo vai trazer aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Nesta semana eu dizia o que Deus me mostrou e tem mostrado, comparando como eu estou agora, é completa loucura. É realmente impossível acontecer. Mas eu conheço o Deus dos impossíveis. É aquele que faz tudo acontecer, mesmo quando, para os nossos olhos humanos, é possível. Mas nós temos que entrar no projeto de Deus. Temos que entrar no caminho de Deus. Temos que parar de resistir às mudanças que Deus quer fazer nas nossas vidas. Por favor, ore.
Por favor, busca ao Senhor. Por favor, insista em que Ele se revele a si. Eu digo várias vezes isso. Nós quisemos ligar para alguém, nós ligamos. Não conseguimos falar, voltamos a ligar e insistimos, até a pessoa atender o telefone. Porquê é que não fazemos o mesmo com Deus? Porquê é que não insistimos com Ele? Porquê é que não insistimos com Ele? Mas Deus sabe que eu quero falar, sabe, mas que Ele quer ver se você realmente quer falar com Ele. Se realmente você quer a revelação dEle, ou se vai continuar a fazer o que você quer. Quer ver se realmente você deseja a opinião de Deus na sua vida ou não. Ou se vai continuar a fazer o que você acha, como você quer. Veja que Deus chamou Samuel. E Deus nunca falou mais nada, só falava o nome de Samuel. Falou a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. E só a terceira vez, quando ele ouviu Samuel, e Samuel diz, fala que o teu servo ouve, é a partir daí que Deus começou a falar. A partir de altura que você se determina a dizer, Senhor, mostra-me a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Mostra-me o que tu queres fazer em mim. E você se determina a buscar isso em Deus. A partir daí que Deus se revela a si. Deus está-me a mostrar tanta coisa agora. Tanta coisa. De mim, da minha família, dos meus filhos. Tanta coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Confia nele. Quantas vezes nós ficamos tristes? Quantas vezes nós só pensamos em derrota? Quantas vezes nós pensamos é desta que eu não me vou livrar? Mas Deus sempre lá está. Sempre nos livra. E sempre nos traz para cima. E sempre nos mostra que Ele é Senhor das vidas. Por favor, não resista. Deixe Deus fazer em si a sua obra. Que Ele vai trazer para a bênção. Ele vai trazer para a bênção. Tempo de mudança. Tempo de mudança. Vamos Jesus. Eu peço ao grupo louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Senhor, tu conheces o meu coração. Conheces tudo em mim. Sabes tudo da minha vida. Mais do que eu próprio. Conheces a sinceridade do meu coração. Conheces os meus familiares. Conheces tudo, Senhor. Nada está oculto para ti. Por isso, Senhor, ajuda-me a entender-te e compreender-te e fazer a tua vontade, porque eu sei que ao fazer a tua vontade é o melhor para mim.
Ajuda-me, Senhor, a não resistir à mudança. E que a mudança possa vir. E abençoa não só a minha vida, mas a vida de todos. No nome de Jesus. Que a tua glória se estabeleça na minha vida. Que tu sejas sempre exaltado em todas as situações, em todos os momentos. A ti a glória e a honra. Só a ti. Só a ti. Só. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Não resista à mudança. Para que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Bom fim de semana.